E aí galera, meu nome é Leonardo Nóbrega e a gente vai agora conversar aqui um pouquinho sobre função, o básico, para você já entender e já conseguir fazer questão do Enem, tá? Você já vai conseguir fazer uma questão do Enem tranquilamente. Antes de começar, deixa eu só mostrar um site muito legal que eu vi esses dias aqui, que consegue pesquisar questões de qualquer tipo de assunto, de matemática, do Enem, de concurso, tudo, pra gente treinar. Então depois desse vídeo você vai lá e vai treinar a questão de função, tá bom? O site é o seguinte, ó, wqd.com.br. Só entrar, não tem erro, muito tranquilo de usar. Cria sua conta lá rapidão, beleza? E aí na hora que você entrar no site vai ter isso aqui, WQD. Aí tem aqui as opções, né? Concurso, OAB, Enem, Instituto Federal. Então a gente vai colocar Enem, que é o nosso objetivo aqui agora. E aqui então a gente tem várias questões do Enem. Vamos filtrar aqui pelo que a gente quer, né? Função. Só pesquisar. Vão aparecer algumas questões de função. Só que é bom a gente também filtrar. Aqui em cima tem a opção de filtrar para colocar só questão de função e de matemática, tá? Para não vir questões de outras disciplinas e tal. Coloca aqui, ó, matemática, que vai dar muito certo, vai vir certinho. Filtrei, beleza. E aí vão aparecer algumas questões aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer uma delas para vocês verem como é tranquilo e como é fácil de usar. Mas bora lá então ver o que é função. Não se esqueça de clicar no gostei e de clicar no sininho para não perder as próximas notificações, porque vai ter vídeo direto aqui toda semana, beleza? Vamos lá então. Função é uma regra. Função é uma regra, acabou. Pega essa impressora aqui. Essa impressora a gente pode pensar nela como uma função, porque ela existe uma regra. A gente vai dar um pedaço de papel aqui para ela. Ela tem uma regra dentro dela, toda programada, direitinho. E no final sai aqui o resultado, que é a folha impressa. Acabou. O nosso computador, o nosso notebook, tem um teclado, né? Na hora que eu apertar a tecla M, vai sair um resultado na tela. Que resultado é esse? A tecla M. Ela tem uma regra todinho que vai programar isso aí. Mas é assim que funciona. Se eu apertar a tecla F, vai sair a tecla F. Agora se eu estou aqui numa indústria, estou construindo carro, estou construindo moto, não sei o que, eu vou dar o material que ela precisa, vou dar um pneu, vou dar o vidro, vou dar o para-brisa, ar-condicionado, o motor, tudo. Ela vai juntar aquilo ali numa regra, a partir de uma regra, e no final sai o resultado. Então isso que é uma função. Então toda função a gente percebe que tem o quê? Ela tem aqui no meio, ó. Tá aqui a nossa função, tá? Aqui a nossa função. E ela possui aqui uma regra. A gente manda aqui uma coisa de entrada. Essa aqui vai ser a nossa entrada. Um número, um material, igual esses exemplos que a gente acabou de ver. E a partir dessa regra vai gerar uma saída. Vai gerar uma saída, certo? E é isso que a gente tem que entender agora. Vamos pensar no exemplo do taxista. O taxista faz o seguinte com a gente. Na hora de pagar, a gente vai ter que ver como é que é a regra dele. O taxista tem uma regra. Então a regra geralmente é mais ou menos assim, ó. A gente paga um valor na hora que entra, um valor, sei lá, de R$4. R$4. E depois vai pagar um valor para cada quilômetro que a gente andar. Pode ser, por exemplo, R$5 por km, por quilômetro. Essa aqui é a regra desse taxista. Então a gente paga R$4 na hora que entra e paga R$5 por cada quilômetro. Essa é a regra dele. Então tá aqui a regra, ó. Se tem uma regra, a gente pode dizer que é uma função, né? A gente pode dizer que isso aqui é uma função que vai estar aqui. A minha entrada vai ser o quê? Vai ser a quantidade de quilômetros que eu vou andar. Então se eu andar, por exemplo, 10 quilômetros, andei 10 quilômetros. Quanto é que vai ser a saída? Quanto é que vai ser o resultado dessa regra aqui? Quantos reais eu vou ter que pagar para esse cara? Só fazer a conta, né? Eu vou ter que pagar R$4 mais a quantidade por cada quilômetro. Se são 10 quilômetros e por cada quilômetro eu estou pagando R$5, então o total vai ser 10 vezes 5. 10 vezes 5 dá 50. Então eu tenho aqui 4 mais 50, que dá um total de R$54, certo? Beleza, R$54. E aí os matemáticos tiveram que pensar um jeito de escrever isso aqui. Escrever. Então vamos pensar de um jeito bem simples aqui. A gente está falando que o resultado, vamos colocar aqui R, ele é igual, por exemplo, a, nesse caso aqui, 4 mais 5 vezes o quê? Vezes a quantidade de quilômetros. É isso que a gente está fazendo, né?
O meu resultado, o resultado está aqui, ó. Depois que passou pela regra, eu vou ter ali o resultado. Esse meu resultado R vai ser sempre o quê? Sempre R$4 mais 5 vezes a quantidade de quilômetros. 5 vezes quilômetros. É isso que a gente está fazendo sempre. Só que eles pensaram no jeito de escrever que era mais ou menos assim, ó. Em vez do R aqui, que é o resultado, eles colocaram F parêntese X. F parêntese X. Meu Deus do céu, por que eles colocaram isso? Ó, em vez de ler assim, F parêntese X, a gente fala F de X. Você vai ler assim, ó. Eu apliquei a função ao X. Eu apliquei a função ao X. Eu apliquei a regra ao X. É isso que você vai ler. E qual é a regra? A gente vai colocar aqui do lado, ó. Depois de aplicar a regra ao X, eu coloco aqui a regra do lado. Que regra é essa? É o 4 mais o 5 vezes quanto? Vezes o X. X é o valor que vai variar. X é aquela entrada, olha aqui, ó. Isso aqui é o X. É o valor que eu vou dar. Eu vou dar 3 km. 3 km vai custar quanto pra mim? Aí eu vou lá e olho. Dá 50 km. Vão custar quantos reais pra mim? Aí eu vou lá e olho, beleza? Então, essa aqui é a minha regra. E aqui é o resultado da minha regra. Só isso, tá aqui, ó. É o resultado da minha regra. Beleza? É o resultado da minha função. Certo? Então, essa aqui é a minha função, gente. Como é que eu posso, então, entender isso aqui de outra forma? Ó, vamos escrever aqui do lado. Vamos apagar esse negócio aqui. Apagar isso aqui, ó. Apaguei. Se, por exemplo, o X, que é a minha quantidade de quê? De quilômetros. Nesse exemplo aqui, a quantidade de quilômetros. Se o X for 8 quilômetros. Então, eu andei 8 quilômetros. Quanto é que isso vai me custar? Aí eu vou aplicar na função. Como é que eu vou escrever isso aqui, então, ó? F de quanto? De 8. Esse F ficou meio feio, né? F de 8 é igual a... Aí eu aplico a regra. Qual é a regra? 4 mais 5 vezes 8. É essa a regra, gente. Aplicou a regra, não tem como errar. Não tem como errar. Então vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. Então F de X de 8, que antes era X, F de 8 vai ser o resultado disso aqui, ó. Quanto é que dá 5 vezes 8? 5 vezes 8 dá 40. E 40 aqui mais 4 daqui, 44. Então o resultado disso aqui, R$44. Apliquei a regra, beleza. Lembra que isso aqui, ó, F de 8 é a mesma coisa que o quê? Que o F de X aqui. E o F de X é a mesma coisa que o quê? Que o resultado depois que eu apliquei a regra. Pronto. A gente entendeu a função. É isso. É isso. Ah, mas e se não fosse... Eu posso colocar outra letra? Posso colocar, por exemplo, Z de X é igual a, sei lá, X mais 1. Posso? Pode. Pode. A letra tanto faz. Se eu quiser colocar D de X é igual a 9, posso fazer isso? Pode. A letra é você que escolhe, tá? E é sempre assim. Tem a função aqui, o resultado, que é o primeiro resultado. E do lado, tá a regra dessa função. É a regra. É isso que a gente precisa entender. Vamos tentar agora fazer a questão do Enem aqui, devagarinho, que vocês vão ver como é muito tranquilo. Olha essa questão aqui, ó, do Enem de 2016. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infecto-contagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40.000 unidades, obteve-se a fórmula para a população. Olha aqui, uma função. P de T igual a 40 vezes 2 elevado a 3T. Eita merda, agora complicou. 3T, PT, não sei o que, PT. E aí? E agora? Ah, meu Deus, vamos ver aqui. Em que? Aí vai falar o que é cada letra, ó. T é o tempo. Em que? Em hora. Então é 1 hora, 2 horas, 3 horas. E PT é a população. Ah, então em milhares de bactérias. É a população em milhares. Então se der um resultado de 10, vão ser 10.000, porque está em milhares. Se der um resultado de 50, 50.000. 100, 100.000, tá? Então, o que é a regra aqui? É que a bactéria está crescendo e eu quero saber quantas bactérias vão crescer. Então eu dou um tempo assim, ó, 5 horas. Depois de 5 horas, quantas bactérias eu vou ter? Aí vai passar pela regra e vou descobrir o resultado. Mesma história. Vamos brincar com ela aqui, ó. Vamos supor
que eu quero saber em 1 hora. Em 1 hora, quantas bactérias vão existir aqui? Vamos colocar aqui, ó. P de 1, né, 1 hora, P de 1 vai ser igual a 40 vezes 2 elevado a 3, 3t. 3t é 3 vezes t, ou seja, 3 vezes 1. 3 vezes 1. Simples assim. Vamos colocar aqui a resposta agora, ó. 3 vezes 1 é 3. Então isso aqui é 3. 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 3 é 8, porque é 2 vezes 2 vezes 2. Não é 2 vezes 3, tá? É 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Eu tenho aqui, então, agora 40 vezes 8. 40 vezes 8. E 40 vezes 8 é igual ao quê? 320. 320. Quer dizer que são 320 bactérias? Não. Ele falou em milhares, então são 320 mil bactérias. Quer dizer que depois de 1 hora eu tenho 320 mil bactérias. Não é isso? 320 mil bactérias. Beleza, excelente. Agora o que ele pergunta aqui, ó? Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos a população será... Aí ele está falando, ó, reduzida a 1/3, reduzida a metade, reduzida a 2/3, duplicada. Ainda tem mais aqui embaixo. Triplicada. Vamos ver então. Após 20 minutos. Só que tem um detalhe aqui. Será que se eu colocar 20 aqui vai dar certo? Se ele quer 20 minutos, eu poderia pensar assim, né? Poxa, eu vou colocar aqui P de quê? De 20 é igual a 40 vezes 2 elevado a 3 vezes T, que é o quê? Que é 20. Vou fazer essa conta aqui. Vai dar um número gigantesco. Gigantesco. 2 elevado a 3 vezes 20. Não parece que está certo, né? Só que a gente já suspeita. Mas não está certo mesmo. Por quê? Porque ele quer o tempo aqui, ó, em hora. Ele diz que T está em hora. Então, se ele falou 20 minutos, a gente vai ter que transformar 20 minutos em hora. 20 minutos em hora. Ah, tá. Entendi, Léo. Entendi. Tranquilo. Vamos apagar aqui, ó. Vamos transformar isso aqui em hora. Beleza? Se 1 hora... Pensa comigo, ó. 1 hora, a gente sabe que são 60 minutos. Tá? 1 hora, 60 minutos. Entendi. Isso aí a gente já sabe. Então, 20 minutos é o que de 1 hora? 20 minutos é o que de 60 minutos? 20 minutos é como se eu dividisse por 3, né? 60 dividido aqui por 3, eu encontro os meus 20 minutos. Então, desse lado aqui, vai ter que ser a mesma coisa, meu amigo. Ó, vou dividir por 3. Divide por 3. Para manter o que? A proporção. Então, 1 dividido por 3, eu posso fazer essa conta, dividir, ver lá que vai dar 0,333. Pode, mas não precisa, ó. Só colocar aqui, ó. 1 sobre 3. Pronto. A divisão tá aí, não precisa nem fazer a conta. Então, quer dizer que 1/3 de hora, aqui era hora, continua hora. 1/3 de hora é igual a 20 minutos. Então, descobri agora qual é o valor em hora. E é isso aqui que eu vou colocar lá na função para aplicar a regra e descobrir o resultado. Beleza. Olha aqui, ó. Vamos aplicar a regra agora no valor certo, que não é em minutos, é em horas. P de quanto? De tempo. O tempo é o quê? 1 sobre 3. Porque é 1/3 de 1 hora, que dá 20 minutos, que é o que ele quer. Isso aqui é igual ao quê? 40 vezes quanto? Vezes 2 elevado a 3 vezes o tempo. O que é o tempo? É 1 sobre 3. Opa! Muito bom, muito bom. Quanto é que dá 3 vezes 1 sobre 3? Só colocar aqui no rascunho, ó. 3 vezes 1 sobre 3. É igual ao quê? Multiplicação de fração, como é que é? O de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo, né? Olha aqui, ó. 3 sobre 1. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. Pode simplificar aqui ou dividir, tanto faz. 3 dividido por 3 dá 1. Ah, então o resultado dessa multiplicaçãozinha aqui dá 1, né? Isso mesmo. Então isso aqui tudo, ó. Eu posso trocar por quê? Trocar por 1. Então agora eu tenho uma continha aqui, ó. 40 vezes 2 elevado a 1. 40 vezes 2 elevado a 1. Ah, entendi, Léo. Bacana, bacana. 2 elevado a 1, isso aqui é 2. Então isso aqui é 40 vezes 2. Então isso aqui é o quê? 80. Isso aqui é 80. E aí, o que ele perguntou? Em relação à quantidade inicial de bactérias. Aqui, ó. Em relação à quantidade inicial de bactérias. Ah, tá. E o que é esse 80 aqui? O que significa 80? É quantidade de bactérias. Sim, é quantidade de bactérias, só que em milhares. Então, são 80 mil bactérias. 80 mil bactérias. Em relação à quantidade inicial. Qual é a quantidade inicial? Está dizendo aqui, ó. 40 mil unidades de bactérias.
Quanto é que a gente tem agora? Tem 1/3? Tem metade? Quanto é que a gente tem agora em relação ao começo? Tem metade? Tem 2/3? Ou ela aumentou? Ela foi duplicada? Ela foi triplicada? Agora ficou fácil, né? Se antes tinha 40 mil e aumentou para 80 mil, o que aconteceu com a quantidade de bactérias foi o quê? Ela foi duplicada. Ela foi duplicada. Beleza? Ela foi duplicada. Então, significa que essa é a resposta, né? Bora ver aqui se é mesmo. Bora apagar aqui tudo. Vamos marcar aqui. Letra D. Responder. Acertou. Beleza, beleza, galera. Muito bom. Espero que vocês tenham entendido isso aqui. Se não entendeu, deixa aqui seu comentário aqui embaixo. E vamos curtir. Vamos deixar o sininho aí, ó, pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Beleza, então. Valeu. Muito obrigado pela atenção. Bom estudo a todos e tchau.